Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando a nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos, então, ao nosso espaço Momento Empresarial. E, nesse Momento Empresarial, vamos centrar no Sindiconta, né? O Sindiconta, está aqui o nosso presidente do Sindiconta, Sindicato dos Contadores. Olá, Silvio Lopes, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, uma grande satisfação participar novamente do seu programa. Hoje eu vim trazer boas notícias para a classe contábil, né? Sempre traz boas notícias, né? Nem sempre, né? Mas normalmente Procura, a gente né? procura trazer boas notícias, né? E quais são as de hoje, Giovanni? Na verdade, hoje eu vim conversar com os telespectadores, né? Sobre a importância das pessoas participarem das entidades sindicais, né? Participarem das entidades associativas de classe, porque muitas coisas acontecem, né? Muitas vezes nos oprimem determinadas circunstâncias e é sempre importante que a corporação da classe se una para tentar resolver esses problemas. O sistema tributário brasileiro, como a gente sabe, ele é muito intrincado, né? Consome muitas e muitas horas dos empresários, dos contadores para o cumprimento de obrigações. E com relação à área da Previdência Social não é diferente. Não é? O senhor já ouviu falar numa declaração chamada GFIP? Estou ouvindo pela primeira vez. GFIP. A GFIP ela foi instituída, se não me falha a memória, lá em 1999, né? A guia do pagamento do FGTS, né? Foi substituída por uma declaração, né? Uma outra guia chamada GFIP. O que pretendeu o governo? O governo pretendeu unificar a guia do fundo de garantia, né? Do pagamento do fundo de garantia, com uma declaração para os fins de arrecadação previdenciária. Então, o contribuinte mensalmente, né, informa ali a relação dos empregados, o resumo das bases da folha de pagamento nessa guia chamada GFIP, e essa guia é utilizada para quitar o FGTS, e essa guia também vai para a Receita Federal para os fins de lançamento da Previdência Social, né, e ali a vinculação dos salários de contribuição para cada segurado. Isso lá em 99. E se não me falha a memória, em 2007, a arrecadação previdenciária saiu do INSS, né, e passou para a Receita Federal. Até que existe uma lei, a lei chamada da criação da super-receita, né, porque o INSS antes era responsável pela administração dos benefícios e também da arrecadação previdenciária, né? Só que como a área da arrecadação é uma especialidade da Receita Federal, essa parte, então, ela foi deslocada para a Receita Federal. Muito bem, aconteceu nessa transição que muitas declarações chamadas GFIP se perderam, né? Então, a Receita Federal, quando o empresário precisava de uma certidão negativa de débitos, a Receita Federal diz, não, vá lá e entrega a GFIP que não consta aqui no nosso sistema. E os empresários, enfim, os contadores, entregavam as GFIPs na boa-fé de que não iria acontecer nada, não é? E também o manual da GFIP, que foi criado pela Caixa Federal, quem administra o FGTS, era um pouco confuso, especialmente com relação à questão da GFIP sem movimento, quando não tinha fato gerador do FGTS, né? Onde nesse manual estava ali descrito que a empresa não precisava declarar a GFIP quando era sem movimento, mas era para os fins do FGTS, não para os fins da Receita, mas deixava intrincado, confuso esse sistema. Aconteceu que nos últimos anos, então, a Receita Federal autuou as empresas por atraso de entrega na GFIP, ou não entrega dela, né? E era R$500 por mês de atraso. E isso trouxe dívidas impagáveis para as empresas, não é? E as empresas passaram a cobrar dos contadores, que afinal de contas era o responsável pela entrega dessas informações. Então os contadores ficaram com muitos casos dívidas impagáveis, acabaram parcelando o tributo e acabou acontecendo uma comoção, né? O contador acabou tendo que assumir pessoalmente isso? Pessoalmente esses encargos, não é? Então tem relatos de contadores que tinham dívidas milionárias, né, das multas dessa GFIP, não é? Então houve uma comoção nacional para tentar resolver o problema, não é? Então os sindicatos, né, aqui da nossa parte, a Confederação dos Profissionais Contábeis do Brasil, no qual o Sindiconta ele é filiado, né, inclusive eu sou diretor jurídico dessa entidade, participo, sou associado da confederação.
procuramos fazer um trabalho incansável perante deputados federais, não é? Faço aqui o registro do ex-presidente, né, um dos fundadores da Confederação dos Contadores, Dr. Décio Nunes, que fez um trabalho muito forte com os deputados estaduais Orizes Damasco e Josi Nunes, lá do Tocantins, né? O atual presidente, o Diego Armando Cearense, né, fez um excelente trabalho também para ver aprovada essa legislação junto com o Acácio Favacho, né, que é deputado federal pelo Amapá. Fato que depois, enfim, de muita pressão, né, muita pressão corporativa e política, foi editada finalmente agora, no mês de julho, né, no mês passado, a lei número 14.397, que anistiou, né, as multas decorrentes do atraso de entrega dessas GFIPs, não é? Mas isso aqui tem toda uma história, né, que por longos anos se perpetuou, de uma construção dessa legislação. O projeto de lei foi aprovado pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, pelo Congresso Nacional, e o presidente vetou essa lei porque alegando que não teria interesse difuso, coletivo, interesse social a anistia dessas multas. Mas o veto foi derrubado, né? O veto foi derrubado, então foi editada essa legislação, no qual foram, então, anistiadas as multas das GFIPs, né? Onde diz assim: aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha apresentado GFIP com informações e sem fato gerador do recolhimento para o Fundo de Garantia do Tempo e Serviço, do FGTS, né? Então, os contadores, os empresários que, porventura, tenham nos sistemas da Receita Federal, imagino que não sejam poucos, tenham no sistema da Receita Federal multa de GFIP, não é? Ou, eventualmente, tenham parcelado essas multas, né? Importante entrar em contato com a Receita Federal, apresentar essa legislação, se foi feito o parcelamento, parar de pagar o parcelamento, né? Para ver liquidado essa conta perante a Fazenda, que isso foi um trabalho árduo das entidades de classe. Muito bem, parabéns ao Sindiconta aí que fez esse trabalho aí sob a tua liderança. Tá certo? Aliviou o peso aí dos contadores, né? Um peso forte, né? Pesado. É isso aí. E contadores, colegas, né, fazer o último registro, que é de suma importância, a participação nas entidades de classe, nos sindicatos, né? Porque essa união, né, essa participação é que vai fazer com que a classe contábil seja cada vez mais valorizada. E depois, quando acontecem coisas como essa, né, não fosse a presença, a participação e a ação do sindicato, o camarada ia ficar uma fria, né? Então, é importante essa forma de ter ressaltado isso, Giovanni, porque, na verdade, isso aí faz com que se pontifique cada vez mais a importância de uma entidade de representação política de uma categoria, como o caso dos contadores. Tá certo. Até outro dia, então. Até outro dia. Uma bela semana de trabalho para ti.